Na semana passada, eu atendi uma senhora de 80 anos. Ela chegou na farmácia buscando por alguns produtos, porque ela estava na casa da irmã, e iria embora somente no dia seguinte, ela precisava de alguns itens de necessidade básica. E uma das coisas que ela procurou era uma base para poder passar no rosto dela, e a gente não tinha aquele produto. Então eu ofereci o que a gente tinha e recomendei que ela buscasse a base em outro local. E aí, ela, cansada, ela falou assim, eu não vou até lá porque é distante. Eu falei, sinceramente, a senhora nem precisa, a senhora tá ótima. Ela, então, tem 80 anos. E realmente ela não parecia ter 80 anos. Naquele momento que eu fiz um elogio sincero, ela começou a falar uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse que na semana anterior ela tinha acabado de defender a tese de doutorado. Ou seja, é um trabalho difícil, ainda mais para uma senhora de 80 anos. Pensa só, quantas pessoas que você conhece na sua vida que tem um mestrado, um doutorado, né, seja lá o que for, e essa senhora, ela fez na USP, uma das universidades aqui mais importantes do estado de São Paulo. E aí, nesse momento, eu parei para pensar assim, quanto tempo que a gente demora para poder fazer alguma coisa porque a gente acha que está velho demais. Essa senhora, a gente conversou tanto e foi um papo tão gostoso que isso me incentivou a perceber que os sonhos eles não têm idade para acontecer. Eles acontecem na medida do tempo que a gente coloca a mão na massa e faz as coisas acontecerem. E eu, por muitas vezes, já me questionei falando, agora já era, não dá mais tempo de fazer isso, não consigo estudar aquilo, não consigo, sei lá, fazer uma determinada atividade física. A gente consegue. Essa senhora, eu não perguntei o nome dela, apesar da gente ter conversado por pelo menos 20 a 30 minutos ali, ela ainda tem um desejo de escrever um livro para poder comparar como é que funciona a gramática da língua portuguesa e a gramática da língua japonesa. Porque ela é uma senhora japonesa que vive aqui no Brasil já tem muitos anos. E aí, nesse momento, o meu trabalho foi muito mais incentivar essa necessidade dela, porque eu sei que ela vai conseguir. Eu não sei você, né? Mas eu não tenho dúvida alguma de que essa senhora, com toda certeza, vai lançar esse livro. É questão de tempo. E aí, de repente, voltar, inclusive, a lecionar, que ela já fez isso por muitos anos. Naquela hora ali, inclusive, ela estava me dando uma breve aula sobre gramática, sobre orações. Não sei se você lembra desse assunto aí da época da escola, sobre objeto direto, indireto. Foi muito bacana ver o esforço dela, a didática, e como que ela ainda tem aquele brilho nos olhos para poder explicar aquilo que faz parte do sangue dela. E aí me chamou a atenção para uma outra questão. Quantas pessoas, quantos famosos realizaram seus desejos, seus sonhos, alcançaram lugares de destaque após determinada idade, após os 30, 40 anos? E aí a primeira pessoa que me chamou a atenção foi a Marie Curie. Essa mulher, ela foi uma grande física e matemática que recebeu 2 prêmios Nobel e foi a primeira mulher, inclusive, a receber um prêmio Nobel. Aos 36 ela recebeu o primeiro e depois aos 44 ela recebeu o segundo. Ela teve contribuições significativas para a ciência, como, por exemplo, a descoberta de 2 elementos químicos, o polônio, o rádio, dentre outras coisas, como, por exemplo, a radiação do raio-x, diversas coisas de extrema importância que ela contribuiu para a nossa ciência. Além disso, tem outras pessoas que contribuíram, como, por exemplo, para a indústria cinematográfica. O Stan Lee, não sei se você já ouviu falar, ele é muito conhecido pelo Homem-Aranha, só que, além disso, o primeiro quadro dele de sucesso, a primeira história de quadrinhos de sucesso foi o Quarteto Fantástico, e ele conseguiu isso aos 39 anos. E claro, depois teve também o Homem de Ferro, Homem-Aranha, e é muito interessante que ele é um personagem icônico que participa, inclusive, dos próprios filmes, como do Homem-Aranha, que ele aparece lá um senhorzinho, todo mundo, se não conhece, já viu, já chamou a atenção desse senhor, que conseguiu aí o seu primeiro sucesso aos 39 anos. Além disso, também tem o Samuel L. Jackson, que ele começou aos 24 anos, porém, somente com 45 anos ele teve seu primeiro reconhecimento, que foi com Jurassic Park, um outro filme também. O Morgan Freeman também é um grande ator que me chamou muita atenção, porque ele começou na indústria cinematográfica aos 30 anos, porém, só aos 50 que ele teve um grande sucesso no filme Armação Perigosa. Sam Walton, aos 44 anos, junto com seu irmão, ele fundou uma das maiores redes de supermercado do mundo, conhecido como Walmart. O Henry Ford, ele lançou um carro aos 45 anos que alavancou completamente a sua carreira. Não sei se você conhece Charles Darwin, mas ele publicou uma grande obra que revolucionou a ciência, chamada A Origem das Espécies.
E aos 50 anos, ele introduziu o conceito de seleção natural. Você já ouviu falar sobre Ray Kroc? Ele criou um fast food extremamente conhecido que é o McDonald's, e isso aos 52 anos. Não sei se você já ouviu falar na Palmeirinha, mas é uma senhorinha que infelizmente já faleceu, mas foi uma cozinheira que conseguiu seu primeiro programa na televisão em 1999, quando ela tinha 68 anos. Com isso, o que eu quero te dizer? Não existe idade correta, nem momento perfeito para poder começar alguma coisa. Você vai começar no momento que você pode, com o que você tem. Porque, como eu já disse, não existe a condição perfeita para as coisas acontecerem. Você simplesmente vai começar e essas coisas vão acontecer. Não existe também comparação com o sucesso, com o resultado de outra pessoa, porque cada uma trilhou o seu próprio caminho na hora certa. Vai ter gente que começa muito antes? Vai. Mas a ideia aqui é mostrar que tem gente que começa muito depois e também tem muito resultado. Ah, mas eu não consigo organizar o meu tempo, eu não consigo focar. Inclusive, se você não consegue colocar foco no seu dia a dia, eu te aconselho uma prática que vai te ajudar muito, que é o livro Oráculo de Mandalas. Vou deixar o link aqui na descrição. Essa ferramenta ela contém 28 mandalas e 28 mensagens que vão te ajudar, te auxiliar a iniciar o seu dia com mais foco, concentração e mais determinação para que você consiga iniciar o seu dia de uma forma perfeita, para que você tenha um dia muito mais focado, muito mais motivado para realizar suas tarefas. Então, com isso que eu quero te dizer mais uma vez, simplesmente comece e não se compare com o resultado de outra pessoa, porque embora você tenha 30, 40, 50 anos, o momento quem cria é você. Você não precisa se comparar e nem deve se comparar com ninguém.